Antes de começar esse vídeo, antes de começar qualquer coisa aqui no canal, tá em casa, já lavou a mão, já tomou um bom banho hoje, cuidado com o coronavírus, é uma pandemia séria, não é brincadeira, não é uma gripezinha. Pausa o vídeo, lava a mão. Lava a mão. Lavou a mão? Pronto, agora sim, vamos começar. Eu tenho uma teoria que daqui uns 10 ou 15 anos, o movimento emo ou emocore brasileiro, movimento esse que revelou bandas incríveis como Fresno, NX Zero, CPM 22, Glória, ainda vai ser reconhecido como um movimento que revelou grandes compositores da música brasileira. É sério, gente, eu não tô de zoeira, eu não entendo por que a galera que encabeçou esse movimento não é reconhecida e comparada aos grandes compositores brasileiros. Caras como Di Ferreiro, Fernando Badawi, Rodrigo Tavares e o meu favorito, Lucas Silveira da Fresno. Vocês não têm noção. A minha admiração pelo Lucas Silveira tá no nível de, se ele fizer um podcast sobre textura de cocô, eu vou estar lá ouvindo e achando foda, porque o cara tem uma inteligência acima da média. E se for falar de composição, os trabalhos dele com a Fresno e com os outros projetos que ele encabeça são simplesmente geniais a nível de arranjo e de letra. É só você ouvir qualquer álbum da Fresno, desde o mais simplório até o mais conceitual, e você vai ver um grande trabalho por trás no nível de composição, de arranjo e de produção. Porque se for falar de produção musical, aí é que a gente arrebenta a boca do balão. Porque o Lucas Silveira é um dos produtores mais requisitados na música rock brasileira nos últimos anos. Ele produziu trabalhos de bandas como RPM, Capital Inicial, e aqui ele tem bastante crédito de composição junto ao Dinho Ouro Preto, de artistas como Jade Baraldo e Manu Gavassi, e atualmente está produzindo trabalhos com bandas como Tuyo e Far From Alaska. E uma coisa que sempre me deixou muito entusiasmado com as composições da Fresno é que todas elas praticamente são autobiográficas. Todas as músicas da Fresno têm uma história por trás, não é simplesmente uma coisa que o Lucas imaginou, que ele pegou de outra pessoa, são coisas que ele viveu, e isso me fascina muito, porque tem muito compositor que tem muito talento em inventar histórias, em pegar histórias de outras pessoas e transformar em música. Isso realmente é um talento, mas eu sou do time que gosta de histórias verídicas, eu gosto de ver histórias de vida sendo contadas em músicas, de coisas realmente pessoais do artista que tá contando. E Lucas Silveira nunca foi aquele tipo de artista que esconde esse tipo de coisa como se fosse uma fórmula do sucesso. Eu não vou revelar as minhas histórias de composição, nem as minhas fórmulas, porque isso vai acabar fazendo com que surjam outros como eu, e eu vou deixar de ser especial por causa disso. Não, ele não tem esse tipo de pensamento. Pelo contrário, ele publicou um livro contando as histórias dessas composições. E é exatamente desse livro que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. O Eu Não Sei Lidar, do Lucas Silveira, onde ele conta as histórias por trás das composições de algumas das principais músicas da Fresno. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Bom, já começando a falar do trabalho físico desse livro, é importante a gente comentar, a diagramação dele é muito legal. Tá passando aí um vídeo pra vocês verem que eu fiz um take do livro, você tá vendo aí as páginas como são, alguns destaques em vermelho, os inícios do capítulo são sempre com páginas em vermelho, tem alguns desenhos, eu não sei se é o próprio Lucas que fez as ilustrações, mas tem uns desenhos bem legais aí dentro dos capítulos, pra ilustrar alguma coisa que ele quis falar durante o capítulo. E não é por nada não, gente, mas o cara é bonito, o cara conseguiu sair bem numa foto de capa de livro olhando pra câmera, não é todo mundo que consegue sair bem numa foto desse tipo. Então, gente, como eu falei, nesse livro o Lucas conta as histórias por trás das composições de algumas das principais músicas da Fresno. Ele começa cada capítulo com a letra da música para que a gente lembre ou relembre aquela história que ele veio a contar, e eu acho isso muito legal, porque se você, como eu, não tem o costume de ler encarte de CD, eu realmente não tenho, eu não pego o encarte do CD pra ler, vai ser a primeira vez que a gente vai se deparar com as músicas escritas em forma de poesia, com as divisões que o Lucas fez antes daquela música ter uma melodia, ter um arranjo. Ela era simplesmente uma poesia naquele momento. Óbvio aqui que eu não tô falando que toda música surge poesia primeiro, depois arranjo. Realmente tem músicas que surgem tudo junto, mas é legal porque aí a gente consegue ver como o Lucas consegue dividir bem uma poesia, como ele consegue ter uma noção do que vai ser um verso, que vai ser um refrão, que vai ser um pré-refrão, e é bem legal ver a música nesse primeiro momento. Esse livro tem 16 capítulos contando histórias de 16 das principais músicas da Fresno, talvez não das principais, porque a gente não tá falando aqui de hits que vieram a marcar a carreira da banda, como Polo ou uma música, não, a gente tá falando realmente de músicas que têm histórias interessantes por trás, talvez sejam músicas que você nunca ouviu ou que não deu tanta atenção. E é sério, gente, dando uma opinião pessoal aqui mesmo, tem algumas músicas nesse livro que eu realmente não gostava ou não dava tanta atenção quanto eu deveria dar, mas depois de ler a história que o Lucas conta
por trás de cada uma dessas músicas, eu pude ter uma nova visão sobre elas e reinterpretá-las de uma forma que me fez gostar muito mais delas do que antes. E óbvio, se você é um fã da Fresno, pesquisador como eu, nesse livro com certeza você vai achar algumas histórias que você já conhece sobre músicas que você já gosta. Mas é incrível como a gente sempre acha que sabe tudo quando a gente gosta de pesquisar sobre a banda. Eu sempre achei que eu sabia a história de Stonehenge em todos os seus ângulos. Mas esse livro veio a me mostrar um ângulo que me fez conhecer muito mais a música e gostar ainda mais dela. E também pode acontecer o contrário, você pode se deparar com histórias de músicas que você realmente não gosta e elas se ressignificarem pra você. Por exemplo, eu não sou o maior fã de Infância, né, que é a última faixa do Ciano. Mas saiba que o nosso passado entalhou cicatriz de ódio em mim. Porque eu acho que é uma música que representa muito um momento de rancor, um momento de raiva. Eu acho que o Lucas não mediu palavras ao escrever aquela música. Eu acho que ele provavelmente se arrependeu e ele já falou que se arrependeu de algumas coisas que falou nela. Mas aqui nesse livro eu pude compreender todo o significado e toda a raiva que o Lucas vinha sentindo quando escreveu aquela música, que já fazia muito tempo desde o evento que inspirou aqueles versos. E mesmo assim ele conseguiu trazer à tona um mais puro sentimento de rancor que ele sentiu naquela época. E velho, só lendo isso aqui pra você ver o que realmente tava por trás do que ele tava dizendo. E deixa eu dizer pra vocês, esse aqui é um livro extremamente pessoal, em que o Lucas conta histórias da vida dele em detalhes, situações que ele passou com a mãe, com o pai, com namoradas, com amigos, levantando temas como bullying, amores incompreendidos, traições, arrependimentos, sucessos, fracassos. É um livro extremamente necessário se você quer conhecer a carreira do Lucas a fundo e as histórias da vida dele a fundo. É sério, gente, se você acha que sabe tudo sobre a Fresno, sobre a cabeça do Lucas e como ela funciona, lê esse livro. Você vai descobrir que você só sabe no máximo 50% disso. E falando agora como músico, eu diria que ler livros como esse, não exatamente esse, mas livros como esse, que detalham composições e contam histórias por trás delas, é um exercício extremamente saudável e necessário se você, como eu, tem banda e tá atrás de compor o seu próprio material. É com livros como esse que a gente percebe como é incrível o processo de transformar uma história da sua vida numa música que inspire outras milhares de pessoas. Se eu pudesse, eu colocaria todo mundo da minha banda pra ler esse livro, mas eu acho que eles não vão querer ler, porque não sei. Se eu tenho alguma crítica construtiva a fazer com relação a esse livro, é que às vezes falta ao Lucas uniformidade na escrita. Em alguns capítulos ele toma a liberdade de ser extremamente poético na escolha de palavras e como ele vai conduzir o texto. Em outros ele toma a liberdade de ser muito coloquial, de falar como se estivesse conversando com você. E, inclusive esses são os capítulos que eu mais gosto, os capítulos que ele evita aquelas palavras difíceis e fala como se estivesse falando com você. Principalmente nos primeiros capítulos, e acho que é quando ele estava começando a escrever o livro. Eu não sei se o livro foi escrito na ordem que foi publicado, mas eu senti que pelo menos os primeiros capítulos, os primeiros 2, foram escritos de forma mais poética, de forma mais pomposa e escolhida, digamos assim, mas não é nada que atrapalhe, é só um pequeno estranhamento. Num capítulo ele tá sendo extremamente poético e pomposo, no outro ele tá sendo mais coloquial e direto. Mas enfim, é basicamente isso, não é nada que venha te atrapalhar de uma ótima leitura. Se você é fã do Lucas Silveira, se você é fã da Fresno, se você é músico, se você é curioso, ou só se você tá com tédio nessa quarentena, eu indico que você busque esse livro pra ler. Ele tá à venda na Amazon por um bom preço. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo se você quiser comprar. E é isso, gente, essa foi a minha resenha do livro Eu Não Sei Lidar, do Lucas Silveira. Eu espero realmente que você tenha gostado desse novo formato de resenhas literárias aqui no canal. Não sei ainda se eu tenho muito talento pra fazer resenhas de livros, mas a gente tá tentando novos formatos aqui na Toca do Nerd. Se você gostou desse conteúdo e quer apoiar o canal, eu vou pedir pra você se inscrever no botão vermelho aqui embaixo. Abaixa um pouquinho a tela do vídeo e clica no botão vermelho, inscreva-se e não sai desse vídeo sem dar o like, dedão pra cima aqui embaixo pra fortalecer e engajar o conteúdo aqui do canal, porque vocês não sabem o quanto isso ajuda. Sabe o que ajuda mais ainda? Compartilhar esse vídeo com os grupos de WhatsApp que você tem. Pega lá esse vídeo, pega o link e manda pra 2, 3 grupos no WhatsApp da galera que quer boas resenhas, quer indicações de livros pra ler nessa quarentena. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!